7 minutinhos agora. Como eu havia anunciado, estamos aqui com o diretor do DERAC, doutor Cristóvão. Bom dia, tudo bem? Como vai, doutor? Bem-vindo aí mais uma vez ao nosso programa, né? Bom, recentemente a gente ouviu falar, foi noticiado, que o Acre conseguiu mais de 70 milhões para a recuperação da 364, é isso mesmo? É isso mesmo, Astério. Primeiramente, bom dia a todos que estão nos assistindo. Depois de um esforço muito grande do governador Tião Viana, é importante destacar, Astério, trazendo aqui a equipe do DENIT, fazendo visitas constantes ao Ministério dos Transportes, ao gabinete da Presidência da República. A gente conseguiu trazer aqui por 2 oportunidades a diretoria do DENIT e a equipe técnica. Fizemos visitas no curso de toda a BR-364, mostrando a real situação da rodovia, a necessidade de diretoria do DENIT veio? Do DENIT veio aqui, esteve conosco e esteve percorrendo a BR-364 conosco. Então foi uma ação realmente muito contundente do governador Tião Viana. E para você ter uma ideia, Astério, para conseguir viabilizar tudo isso, imagina num momento de crise, você fazer um projeto emergencial com a janela de tempo espremida que nós temos, que tem que aproveitar esse período ainda do verão. E aí um projeto que demora em média mais de um ano foi concluído em um mês. Isso é um esforço, uma sensibilidade também que o DENIT teve, seja pela unidade local aqui, seja pela superintendência regional e também pela sua direção. Teve muita sensibilidade conosco. O Ministério dos Transportes, a Presidência da República. Então, nesse período de tempo, foi feito um tempo recorde e foi liberado um recurso que nenhum Estado conseguiu, na verdade. Isso aí foi um benefício que o Estado do Acre teve por um empenho pessoal do governador Tião Viana. No meio de uma crise dessa, com um rombo de 30 bilhões no orçamento... Justamente, ontem foi noticiado Foi noticiado um rombo de 30 bilhões no orçamento. O rombo, a gente fala rombo, é o déficit, né? Na verdade, sim, é um déficit. A gente costuma falar rombo, mas não houve um rombo, ninguém roubou o dinheiro. É o déficit, despesa maior do que a receita. Justamente, essa dificuldade no equilíbrio das contas, numa situação de queda realmente de arrecadação. E aí o nosso governador conseguiu 78 milhões para investir. 78 milhões. E não são só 78 milhões, são 78 milhões para reparos emergenciais no trecho entre Tarauacá e Rio Liberdade, nos pontos mais críticos. E também mais 24 milhões para a manutenção daqueles trechos menos críticos, mas que também eles devem ser mantidos. São aqueles borrachudos que aparecem na pista também ao longo de toda a pista. Ao longo da estrada. Esse trecho entre Sena e Manuel Urbano, alguma novidade? Justamente, ele entra nessa cota dos 24 milhões. Ok. Bom, e sobre a 317 aqui está em recuperação. Também em recuperação, já tem os contratos em execução. 317 que eu digo entre Rio Branco e Brasileia. Sim, melhor dizendo, entre Chapuri e Brasileia, né? E Assis Brasil. Justamente, são os trechos mais críticos da BR-317. Inclusive, estive lá recentemente. E o DENIT está fazendo um trabalho lá. É um outro contrato, né? Um contrato de recuperação e manutenção, não faz parte desse pacote agora. E ele também está sendo executado. Lembrando, Astério, que para o ano que vem vai haver assim, um grande pacote de investimentos também nas 2 BRs. Para fazer um trabalho também mais profundo. Inclusive o DENIT agora nesse reparo emergencial está trazendo experiências de soluções de engenharia para o nosso solo. O solo amazônico ele é muito específico. Basta ver as ruas de Rio Branco. Exatamente. Então, como o Jorge Viana, que foi prefeito, o governador e o senador, ele falou, nunca as ruas de Rio Branco vão ficar definitivamente prontas. Justamente. Porque sempre vão precisar de manutenção. Então, rodovias e ruas precisam de constante manutenção. E o nosso solo, por ele ser muito argiloso, principalmente no meio do estado, as suas extremidades têm solos arenosos. No meio do estado, a gente tem um solo de tabatinga, chamada tabatinga. Branca, o maçapê. Isso, e justamente o DENIT está trazendo agora 4 experiências diferentes de solução para solo, para estabilização do solo, inclusive uma técnica que vem da Austrália. E a partir dessas experiências, para o próximo ano vai ser adotada a melhor solução de engenharia para esse solo do Acre. Como é que é essa experiência aí? O senhor tem? A experiência seria basicamente uma aplicação de pedra, a chamada pedra rachão, para fazer a base. São as bases, né? A base que fica abaixo da pavimentação do capeamento. Outro seria a aplicação de solo cimento. Tem uma aplicação de um pó químico, seria algo diferenciado de um cal, é um material específico, então são técnicas diferenciadas, tanto de estabilização física e de estabilização química do solo, para ver a melhor solução para esse nosso solo amazônico. Sofre muito peso, chuva, umidade, né?
E bastante interessante você mencionar o peso, Astério, porque nós estamos agora em tratativas avançadas também para retomar a atividade nas balanças. Ela é essencial, depois de um investimento desse que vai ser feito, controlar o peso ao longo da BR-364. Você não pode também fazer uma reforma dessa, tentar essas soluções de engenharia, construir essas soluções de engenharia, liberar cargas que são impossíveis de serem suportadas pela doutor Cristóvão, a cheia do Madeira, que isolou o nosso estado, obrigou, durante o inverno, o governo a liberar a rodovia 364 para as carretas de combustível. Isso comprometeu muito a situação da rodovia, porque quando chega um período do ano, das chuvas, aí a gente vê o DERAC que vai lá e, não, aqui é tantas toneladas, e aí liberou para 30, 40 mil toneladas? Ali são situações dramáticas, né? São as escolhas dramáticas em que você deve ponderar os interesses envolvidos. Então, o interesse de ter a estrada conservada, ele foi suplantado pelo interesse em ter o abastecimento da população por produtos, enfim, para a gente não parar. Depois a gente se vira com a estrada. Tá aí o resultado, né? Os 78 milhões, né? Justamente. E também é importante, Astério, às vezes a gente vê alguns discursos de pessoas que não têm conhecimento, falando que a estrada é cara, que a gente já, depois de tanto investimento, já se vai gastar mais dinheiro. Mas é um investimento caro mesmo. Pra você ter uma ideia, a rodovia Fernão Dias em São Paulo, ela tem trechos de quilômetros de mais de 70 milhões. Conheço a rodovia. Então, investimentos desse porte, eles utilizam técnicas de engenharia, você tem uma logística para trazer os insumos muito grande. Nós não temos muito material aqui, pedra principalmente. Eu vi ontem a entrevista do diretor do DENIT, né, na solenidade, e ele dizendo que vão ter que deslocar a pedra agora para Tarauacá. Justamente. Aí essa pedra vai da onde? Essa pedra vem nesse verão? Essa pedra, ela, na verdade, tem pedra no Abunã e tem pedra aqui também em algumas regiões no Acre mesmo. Tem uma das empresas, ela vai fazer o fornecimento de pedras para as demais, é uma operação conjunta, todas estão se ajudando, na verdade, são 5 frentes de trabalho, por isso que a gente tem a certeza de que ele vai ser concluído logo, e aí elas vão ser levadas para Tarauacá, pedra rachão que já está disponível para esse transporte. Esse deslocamento da brita ou da pedra rachão para Tarauacá, que vai pela estrada, já não compromete também um pouco a estrada aqui entre Rio Branco e Sena? Não, porque vai ser respeitado o limite, né? Tá ok. Sobre a ponte de Brasileia, uma reclamação, um protesto, uma situação, o senhor foi lá e resolveu o problema? Bom, nós estivemos em Brasileia. Antes de começar a falar do reparo, é importante falar por que a situação chegou naquele ponto. É uma ponte muito antiga, o assoalho... 83, 84. Dos anos 80, acho que 84, 85. Por aí assim. Foi no governo Nabor Júnior. Isso, justamente. E o assoalho já tinha sido reparado em outras ocasiões. Nós tivemos com a última cheia do Rio Acre, ela foi atingida pelo rio. Eu tenho fotografia aqui, justamente, daquela ponte, o rio com uns 70 centímetros acima dela. Então isso acelerou um processo de deterioração das suas peças. Além disso, ali passa um trânsito muito intenso de cargas pesadas. É o único ponto de trânsito de cargas pesadas que nós temos ali para a Brasileia e, consequentemente, para os países vizinhos ali, Peru, Bolívia. Isso tudo somado vai causando uma deterioração das suas peças e, ao longo do tempo, o que se fazia era um trabalho de mera manutenção e fixação dessas peças. Às vezes havia a soltura das peças, foi feito um trabalho no início também de limpeza, porque os balseiros ficaram enganchados na ponte. Pesa muito. Pesa muito, força muito a estrutura da ponte. Essa metálica chegou a cair uma parte dela, uma época, né? Justamente. Em 74, por aí, 75. Então nós tivemos agora com a equipe, identificamos essa deterioração das peças e nós fizemos a substituição. Então foi reconstruída uma parte integral, 30% do assoalho da ponte, e nós estamos com a programação para reconstruir toda a extensão da ponte, né? A parte mais comprometida foi totalmente reconstruída. Segundo o pessoal lá, está uma pista de pouso. Né? Tá bom, eu vou lá. Vamos lá ver. Vamos lá visitar, mas assim, foi bacana ir lá, estive com a equipe, estive o dia todo lá com o pessoal, saímos de madrugada de lá, até terminar o serviço. Havia um compromisso do governador de construir uma outra ponte, inclusive com recursos próprios, né? E a gente veio despencar aí a arrecadação de ICMS, repasses federais. Em que pé está esse projeto de construir uma nova ponte em Brasileia? Então, o senhor tem conhecimento? Então, Astério, você falou da questão financeira, que ela também é importante, mas também teve a questão física,
porque essa ponte já estava licitada com a empresa vencedora contratada. O que aconteceu? Logo em seguida a gente teve a alagação. E aquela ponte, o projeto dela se tornou obsoleto, porque ele já não atendia mais aquelas cotas que nós observamos. A cabeceira da ponte ali botou quase 2 metros, justamente, de um lado a outro. Justamente. Então não dá para construir a ponte no mesmo ponto por causa da cheia. Esse foi um outro ponto, aí nós partimos daí. Quando nós observamos que aquele projeto não atendia mais, a própria população pediu para que fosse revisto esse projeto. Nós tivemos várias vezes em Brasileia e Epitacionândia com a nossa equipe técnica, com as associações de comerciantes, os vereadores, enfim, toda a comunidade local envolvida, e um dos anseios dele era que fosse identificado um outro local para a ponte. Nós, nas visitas técnicas que nós fizemos no Rio Acre, nós identificamos que, na verdade, seja qual fosse o ponto do rio, a necessidade era de um projeto diferenciado e não da alteração do ponto, porque a margem ela iria ser atingida pela alagação de qualquer forma. Fazer uma extensão maior, como a de Cruzeiro do Sul, justamente, beira de rio é beira de rio em qualquer lugar. Então, na verdade, o que seria? Elevar a altura da ponte e também elevar os acessos da ponte. Não adiantaria ter uma ponte alta e os seus acessos baixos, que você ficaria com ela isolada. Então, o projeto... Essas experiências aqui na 364, né? Justamente. Aquele aterro gigante antes de chegar na ponte. Justamente. Então, o projeto teve que ser alterado, o preço quase que dobrou, né? Então, nós estamos numa fase agora de concluir o projeto, partir para a licitação e correr atrás dos recursos. Então, mesmo com essa dificuldade, o governador ainda tem esse compromisso, mantém o compromisso, mas a gente explica que o quadro mudou, né? Não adiantaria fazer aquela ponte lá atrás que se tornaria obsoleta por conta da nossa situação. Talvez nesse inverno ela fosse natural, já fosse comprometida, né? Justamente. A gente viu agora há pouco uma reportagem lá do ramal do Castanheira, né? Os moradores ali reivindicando ali. Me parece que essas áreas mais próximas aí é prefeitura mesmo. Nós temos vários compromissos e vários acertos com as prefeituras, com as comunidades, ao longo de todos os municípios do Acre. De todo o interior. De todo o interior e daqui da capital Madureira, Brasileia, Chapuri, todo mundo. E aqui em Rio Branco, especificamente, a prefeitura ela cuida e está cuidando muito bem da parte do Cinturão Verde, né, que é muito extensa, e nós, o DERAC, estamos com a Transacriana, os ramais da Transacriana. É importante destacar que nós fizemos um compromisso. E nessa época difícil de recursos financeiros, você precisa de uma série de insumos para fazer esse trabalho nos ramais, nós fomos muito transparentes no diálogo. Transparentes no diálogo com a Federação dos Trabalhadores, a FETAC, Trabalhadores Agrícolas, com os sindicatos de trabalhadores rurais. O dinheiro que tem é esse. O dinheiro que tem é esse e nós vamos sentar com vocês, nós vamos Qual é a prioridade? E vamos definir as prioridades. E vamos seguir a risca as prioridades, vamos respeitar as prioridades também. Uma grande reclamação deles, uma grande preocupação deles é que nós, eventualmente, seguíssemos um roteiro próprio da nossa equipe técnica, e nós não. Firmamos um compromisso, o compromisso está sendo seguido em todos os municípios do Acre, nós estamos tendo uma resposta muito positiva, mesmo nessa época de crise, tendo um rendimento bom do trabalho, isso nos deixa muito satisfeitos, e aqui não tem sido diferente. Que bom. Muito obrigado pela sua vinda aqui, pelos esclarecimentos. Algo mais a acrescentar, diretor? Bom, eu gostaria de dizer a toda a população, o DERAC está de portas abertas, a gente recebe muito a comunidade, a gente respeita muito também as entidades associativas, nós entendemos que esse é o caminho, o individualismo ele tem que dar lugar à coletividade. Então, o DERAC está se colocando à disposição da sociedade para ouvir, para aprender com quem realmente vive o problema, e esse tem sido o nosso lema, vamos dizer assim. Só acredito que o próximo ano será melhor em termos de investimentos? A gente sempre tem que ser otimista, né? Eu digo que o ano de 2015, ele foi muito ruim financeiramente para o Estado, para toda a sociedade, né? Também a iniciativa privada está sofrendo bastante. A gente tem uma expectativa positiva para 2016. Acredito que também não vai ser nenhum céu de brigadeiro, mas nós vamos, com inteligência, com planejamento, em ações eficientes, a gente vai conseguir se adaptar a esse novo momento, como já estamos conseguindo nos adaptar a esse novo momento, fazendo esse esforço gigante, e aí também destacar o esforço das nossas equipes, Astério, que têm sido assim, muito parceiras, muito solidárias. Dos nossos trabalhadores, eles têm compreendido esse momento e têm também se doado muito. Então, assim, para nós é uma grande satisfação conseguir fazer um rendimento desse com muito pouco e ter para o ano que vem uma perspectiva de melhor. Que bom. Diretor, muito obrigado, doutor Cristóvão, pela sua vinda aqui, pelos esclarecimentos. 7h21, eu vou para o intervalo comercial, volto já já. Notícias do esporte com a Jane Silva. Já já.